graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? É um privilégio estar aqui e eu gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Doce Espírito Santo, nós amamos o Senhor, nós amamos quando o Senhor se move, nós amamos ouvir a sua voz. Queremos declarar que o Senhor tem a primazia neste lugar. Nós submetemos o nosso livre-arbítrio à sua vontade. Tu és bem-vindo para manifestar a sua presença aqui. Nós nos importamos com aquilo que o Senhor pensa, nós nos importamos com aquilo que o Senhor fala. Que seja o Senhor a conduzir essa noite. Que não sejam palavras de homens, mas que seja o Senhor a ministrar o nosso coração. Eu declaro mentes e corações elevados cativos à obediência de Cristo. E eu cancelo agora toda a altivez do diabo e tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Cristo. Pai, eu declaro que o Senhor é rei aqui e o Senhor reina de forma soberana. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queria fazer uma observação que eu já fiz da outra vez que eu ministrei aqui e vou fazer de novo. Queridos, a palavra é a semente e ela é perfeita. Mas em que terra que ela vai cair depende de nós. E daí muitas vezes a gente fala assim, mas tem tanta gente que escuta a palavra e não muda, né? Mas será que escuta mesmo? Eu fico com dúvida às vezes, porque celular, distrações, são tantas coisas que nos atrapalham, né? Então se você pudesse desligar disso, tem empresa que tem até, como que fala? Você leva uma advertência se ficar no celular, nessas coisas? Pois é. E nós estamos aí na nossa jornada da fé e tem sido uma jornada incrível. Eu não sei para vocês, mas eu confesso que Deus tem ministrado muitas coisas no meu coração nesses dias. Não sei como vocês veem isso. E quantos estão animados para aquilo que Deus quer falar hoje? Nós precisamos entender que a fé ela é essencial para o cristianismo. Isso é o primeiro ponto. Se você não entender que a fé é essencial para o cristianismo, você já está com problema. Então, você precisa valorizar realmente a fé. Que eu acredito, né? Assim como o dinheiro é essencial para o mundo natural, eu quero te falar que a fé é essencial para o reino. Então, da mesma forma que você valoriza o dinheiro aí no mundo, para comer, para se vestir, para pagar conta, valorize a fé para o reino, porque ela é a nossa moeda. Mas, como eu preciso me ater a um tema hoje, e eu confesso que eu fui surpreendida, e eu tinha passado a tarde preparando aquilo que o Senhor queria ministrar ao nosso coração. Até mandei lá no grupo, falei que eu ia falar sobre fé e esperança. Porém, quando começou a chover, e aí eu senti uma mudança na atmosfera, e o Senhor falou comigo que não era sobre isso que Ele queria que eu falasse. Aí quem chegou e viu que eu estava lá atrás é porque eu estava anotando algumas coisas que o Senhor estava falando ao meu coração. Amém? Então, não vai ser sobre isso que eu vou falar, apesar de eu precisar dar um embasamento sobre isso, mas não vou poder me estender nesse assunto. É sobre fé. E então eu vou falar sobre os obstáculos da fé. Mas antes disso eu quero dar um resumão daquilo que nós já vimos nesses últimos dias. Uma das coisas que nós vimos é que a fé opera naquilo que é humanamente impossível. Então, aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E a fé, ela opera nisso. Outra coisa que nós vimos é que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Nós vimos isso lá em Hebreus 11:6. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, para dar
um embasamento maior nisso que eu quero falar. Capítulo 13. Vou ler a partir do 54. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seu irmão Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Uau! O próprio Jesus foi limitado por conta da incredulidade. Em outro evangelho, você vai ver que ele vai falar que Jesus fez algumas poucas curas por causa da incredulidade. Então, sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. Outra coisa que nós vimos foi que nós devemos viver pela fé. E aí nós vimos que o justo viverá pela fé. Isso está lá em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. E no último domingo, nós vimos que a fé sem obras é morta. E aí eu te pergunto, eu acho que nós precisamos ter mais um entendimento do que é fé. O que é fé? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim: eu tenho fé. Fé em quê? E fé de quem? São duas perguntas que nós precisamos fazer. A fé, ela é um presente que Deus nos deu. E Ele deu uma medida para cada um. Então, Deus repartiu isso para nós, segundo a medida de fé de Deus, que repartiu a cada um. E a fé, então, é de quem? A fé é de Deus. A fé é dele. Então, não adianta você ter a sua fé. É a fé de Deus. E Ele, então, distribuiu uma porção para cada um. Então, uma coisa que você precisa entender é que a minha fé, ela não tem valor nenhum. A fé que tem valor é a fé de Deus. Que Ele deu uma porção para cada um. Mas aí, então, Deus distribuiu essa fé e deu uma porção para cada um. Sim, mas a fé, ela é como um músculo. E ela cresce. Quem já viu aquelas pessoas que fazem campeonato, fisiculturistas? Quem já viu? Eles têm bastante músculo, sim ou não? Sim. Pois é, coitada da mãe, né, quando teve. Imagina, nascer assim? Não, queridos. Nasce igual qualquer outro neném. Mas o que eles fazem? Eles treinam. Então, eles exercitam os músculos e aí eles se tornam fortes. Como que a gente faz para a nossa fé crescer? Precisamos exercitá-la. À medida que nós usamos a nossa fé, à medida que nós treinamos ela, ela vai crescer. Então, a fé é de Deus, mas exercitar a fé é algo que depende de nós. É por isso que tem uns que tem uma fezinha mais... É a mesma coisa que músculo. Quando você engessar qualquer parte do seu corpo, você vai perceber que quando você tirar o gesso, vai estar fininho. Por quê? Porque você não exercitou. Aí outra coisa que eu quero falar é que dom da fé é diferente da medida de fé. São duas coisas distintas. E aí nós também não podemos confundir isso. Por quê? Porque a medida de fé Deus deu para cada um. O dom da fé é um dom do Espírito como qualquer um dos outros lá. E aí como que você faz para adquirir?
você deve buscá-lo. Buscar com zelo os melhores dons. E o dom da fé, ele está lá junto com todos os outros. E esse dom, então, ele é usado para momentos específicos. Então, nós não podemos falar que nós não temos fé. Por quê? Porque cada um recebeu uma porção de fé. Aí, deixa eu te falar mais uma coisa importante antes de entrar nos obstáculos. Milagres não produzem fé. De forma alguma. Por quê? Se milagres produzissem fé, o pessoal que saiu do Egito, os hebreus e foram para o deserto, eles seriam o povo mais cheio de fé da face da terra. E eles não herdaram a terra prometida por falta de fé. Opa! Mas se o milagre produz fé, eles não podiam ter falta de fé? Teve gente que viu mais milagre que eles? Os caras usaram a mesma roupa durante 40 anos. Estavam com fome, caiu comida do céu. Tinha que atravessar o mar, ele se abriu. A tendência era que a fé deles aumentasse. O que você me fala dos discípulos que andaram com Jesus? Quantos milagres eles viram? E Jesus os repreendia e falava que eles eram homens de pequena fé. Opa, então nós chegamos a uma conclusão. Milagres não aumentam a nossa fé. Fé é uma questão de coração. E isso nós precisamos ter gravado. Não importa o quão inteligente você é, não importa o quão esperto você seja, a sua mente nunca vai ser capaz de desvendar o sobrenatural. Ele só pode ser tomado pela fé que está no nosso coração. Nosso Deus, ele é um Deus ilimitado. Quem limita a Deus é a incredulidade do nosso coração. É nós que limitamos ele. E a fé é você agir de acordo com a palavra de Deus. Como assim? A fé, ela é a substância das coisas que nós esperamos. E a convicção de fatos que nós não vemos. Aí eu quero te perguntar uma coisa. O que é um fato? Dicionário. Fato. Substantivo masculino. Primeiro significado dele. Ação ou coisa feita. Ocorrida ou em processo de realização. Segunda coisa, algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível. Verdade. Opa. Então a fé bíblica é a convicção de fatos que eu não vejo. Mas se é um fato, é porque ele existe. É um fato. Não é quem sabe, talvez. Não. Fato é uma coisa feita. Aonde? No mundo espiritual. E aí nós precisamos trazer esse fato para o mundo natural. E nós só fazemos isso pela fé. Não tem outra forma de fazer isso. Por exemplo, é fato que Deus está aqui? Sim ou não? Você consegue enxergar? Nós cremos nisso pela fé. E aí eu quero aqui fazer uma distinção, então, entre a fé e a esperança, antes de eu entrar nos obstáculos. Então, a fé, ela é a convicção de um fato, que já existe, mas que eu ainda não consigo ver. Ok. Só que a fé, ela é algo que tem substância. A esperança, ela não tem substância. A esperança é você ficar esperando que algo vai acontecer. Então, eu tenho esperança que algo vai acontecer. E aí eu espero. A fé não. Nós precisamos crer e agir. Então, nós precisamos saber diferenciar essas duas coisas. Outra coisa, a fé bíblica, ela é pautada na palavra.
E tanto a fé para eu receber algo que já é meu por direito, porque é um fato daquilo que Jesus já conquistou na cruz para mim, que são os fatos de Deus, que eu não vou poder falar sobre isso hoje, quanto a fé para tomar posse das promessas que Deus tem para nós na Bíblia. E essas promessas são muitas, mais de 8.000, e aí tem promessas lá que são condicionais, tem promessas que passam pelo teste do tempo, e tudo isso são diferentes dos fatos de Deus. Porém, as promessas, nós também adquirimos elas pela fé. Mas se você ficar só no âmbito da esperança, você não vai conquistar nada. Você pode até achar que é fé, chamar de fé, orar falando, não, mas eu oro, eu tenho fé, eu acredito. Em quê? Os nossos desejos, os nossos anseios, tudo isso aí é esperança. E aí você precisa levar a sua esperança para Deus e obter dele uma palavra. A partir do momento que você obtém uma palavra sobre aquilo, você sai da esperança e você vai para a fé. Porque aí você tem uma substância. E a substância da fé é a palavra, é a promessa. Então Abraão, quando falava que ele queria ter um filho, até então ele tinha esperança de ter um filho. Eu tenho esperança que eu vou ter um filho. Porém, teve um dia que Deus veio e falou o quê? Você terá um filho. Opa, agora ele tem uma palavra. E a partir desse momento ele pode sair da esperança e mudar para fé. E aí você vai ver que lá em Romanos 4, a palavra de Deus diz que Abraão, crendo contra a esperança, obteve. A esperança, ela não traz milagres. O que traz milagres é a fé. Então não adianta você falar assim, eu tenho esperança, tenho esperança. Aí tem pessoas que confessam e proclamam e usam as emoções e fica, eu estou aqui declarando, eu estou confessando, nananana, mas você não saiu da esperança. Esperança não traz milagre, o que traz milagre é fé. Aí você fica declarando que você vai ter um carro. Mas eu vou ter um carro, Deus vai me dar um carro, e o carro, e aí você tem as emoções do carro, não sei o que do carro. Aí eu te pergunto, você foi orar? Porque se você não tem dinheiro para comprar o carro, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir para Deus se é essa a vontade dele para você no momento. Se é te dar o carro. Aí a partir do momento que você vai gastar tempo com Deus, alinhar seu coração com Deus, e ele fala, vou te dar um carro, você tem que mudar da esperança para a fé, e a partir de agora você tem clareza. A esperança, ela diz assim, Deus pode me dar um carro. A fé diz o quê? Deus vai me dar um carro. Vocês estão vendo a diferença? Mas eu só posso fazer isso por quê? Porque eu tive uma palavra. E nós precisamos aprender isso. E deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Tiago fala o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para usar para os seus próprios deleites. Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Só que o problema é que tem muito crente que gasta tempo falando, Senhor, faz a minha vontade. Eu quero, me dá, eu quero. Deixa eu falar, Deus chama demais para te dar certas coisas, sabia? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas vamos ao assunto. Vou falar então sobre os obstáculos. Existem muitas coisas que vão tentar impedir a nossa fé. E hoje eu quero citar alguma delas. São obstáculos que vão vir e nós devemos tentar permanecer longe deles se nós quisermos avançar na fé. O primeiro obstáculo é a autocomiseração. Esse é o primeiro deles. Também conhecido como autopiedade. E quem me conhece sabe que
Se tem uma coisa que eu não gosto, é disso aqui. Vocês já me ouviram falar várias vezes. Esse negócio de se fazer de vítima, de se achar o coitadinho. Ai, porque não sei o quê. Ah, não, eu sou um coitado, ninguém me ama, ninguém me quer. Na minha vida tudo é difícil, ninguém me entende. Meu problema é maior do que o de todo mundo. E aí fica, né? Ai, por que a vida é difícil? E você sabia que muitas pessoas já perguntaram se o diabo consegue ler a nossa mente, né? Que às vezes parece que consegue. Porém, não consegue. Mas o mundo espiritual tem cheiro. E os demônios são atraídos pelo cheiro. E aí eu quero te falar que a autocomiseração é uma das coisas que mais fede no mundo espiritual. Se você deixar carne num freezer e você esquecer de ligar ele na tomada, o que vai acontecer? Vai apodrecer. E as moscas serão atraídas a este lugar pelo cheiro. Os demônios também. Quando começa a sentir cheirinho de carne podre da autocomiseração, eles são atraídos pelo cheiro. E tem coisas no mundo espiritual que cheiram bem. Porque tem pessoa me olhando e falando, nossa, mas será que tem cheiro mesmo? Né? O que Paulo disse para os filipenses? Que as ofertas que eles tinham mandado para ele tinha cheiro, aroma suave a Deus. As narinas de Deus. Então tem cheiro ou não tem cheiro? Tem cheiro. E nós somos o bom perfume de Cristo. Então os cheiros bons atraem a Deus. Os cheiros ruins atraem os demônios. E a autocomiseração fede. Todo mundo tem problema. Todos. Tem gente que acha que foi escolhido, né? E que o mundo gira ao redor. Surpresa, você não é filho único. E como todos os seus outros irmãos, todos têm problema. Uns mais, outros menos, alguns em uma área, outros em outra, mas todo mundo está sendo aperfeiçoado, todo mundo está passando pelo teste da fé e todo mundo está tendo algum tipo de problema. Mas o problema da autocomiseração é que ela é como uma espiral que vai te sugando para baixo. E se você entrar nisso aí, eu vou te falar, a única tendência que tem é cair. Por quê? Porque na autocomiseração, você envolve o seu coração e a sua mente em ficar pensando aquilo que você não é, aquilo que você não tem, que o seu problema é maior. E aí você só vai indo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Porque se a minha fé depende do meu coração, eu preciso alimentar o meu coração com aquilo que Deus diz. Se eu ficar ali, né, só falando coisa ruim, o meu coração vai ficar cheio daquilo. Além do que, a boca fala do que está cheio o coração. Então não adianta a gente se enganar e falar, eu tenho fé. Aí você fala que você tem fé um dia. Nos outros dias da semana, você passa só reclamando e falando contrário àquilo que você falou. E aí? Será que você tem mesmo fé? Por quê? Porque o coração está cheio de quê? Está cheio de fé, realmente? Segunda coisa, é o medo. O medo é a fé negativa. O medo é a fé na coisa errada. Então, quando você tem medo, esse medo ele pode matar a sua fé. Porque ele vai ficar lutando com a fé até vencer. Porque no nosso coração ou tem espaço ou para a fé ou para o medo. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Não tem como a fé e o medo coexistirem no mesmo espaço. Aqui pode estar super escuro. A partir do momento que eu ligar a luz, tem como ficar o escuro e a luz junto? Não. A mesma coisa é a fé e o medo. Ou fica a fé, ou fica o medo. Se eu ligo a fé, o medo precisa
ir embora. E aí você vai ver na Bíblia, várias vezes, Deus falando, não temas, não temas, não temas, não temas. Só que, na verdade, o não temas, ele é um adjetivo, que ele quer dizer o seguinte, não haja movido pela emoção do medo. Porque você sente medo? Sim ou não? Sim, o medo ele vem para todo mundo. Mas o que ele quer dizer com não temas é o seguinte, ignore o medo e vai. Ignore o sentimento de medo, ignore a emoção do medo e vai embora. E aí, à medida que você dá passos de fé, o medo ele precisa ir embora. Amém? Terceira coisa é a dúvida. Não questione aquilo que Deus te prometeu. Não questione. Se Deus falou algo, não importa a circunstância. A verdade é a palavra de Deus. Não existe outra verdade. O que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus é a verdade. Então, qual que é a verdade absoluta? É a palavra. Independente das circunstâncias, independente daquilo que aconteça. E do mesmo jeito que o medo e a fé não podem coexistir no mesmo lugar, a dúvida e a fé também não podem habitar no mesmo lugar. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago, capítulo 1, verso 6. E aí eu quero falar só mais uma coisinha aqui, uma observação, que a maioria das pessoas tomam o versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não é qualquer sabedoria, tá, queridos? É o contexto do que está falando aí. Sabe qual que é o contexto do que está falando aí? Sobre provas e tentações. Está falando sobre o teste da fé. Começa lá no verso 2. Ele fala assim, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, nesse momento de passar pelas provas da fé, aí você faz o quê? Você pede para Deus, que Ele nos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Aí fala o seguinte, peça com quê? Com fé, detalhe, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ou seja, se você duvidar, aqui está falando então que você é jogado de um lado para o outro e que não pense que você vai receber coisa alguma. Então a fé, ela não duvida. Então quando você fala assim, não, mas eu tenho fé, que adianta? Eu creio, mas não vejo. Se você duvidou, a gente já não tem tanta certeza assim. Quarto, a mentira de que você não é digno. Outra mentira, outro obstáculo, é acreditar que você não é digno de receber aquilo pelo qual você tem orado. Quero falar mais uma coisa. Deus não faz milagres porque você é digno, ou porque alguém precisa. Não. Deus faz milagre porque Ele é bom. E porque Ele nos ama.
É só por quem Ele é, não é por quem nós somos. E mais uma coisa, nós só somos dignos por causa de Cristo. Ele é o único digno. E porque nós nascemos de novo e nós fomos escondidos em Cristo, então nós podemos ser dignos. É por causa dele. É por causa dele. Então, tem pessoas que não conseguem receber o milagre porque elas não se acham dignas. Então, aí você vai orar com a pessoa, você vai interceder por ela, mas ela fala, não, mas eu não sou digno de receber isso aqui. E isso é um obstáculo. Nós somos dignos por causa de Cristo e não por aquilo que nós fazemos. Amém? O último é o desencorajamento. E finalmente o diabo vai tentar nos desencorajar. E aí, quando uma promessa passa pelo teste do tempo, essa questão do desencorajamento, ela vem assim com tudo. Por quê? Porque ele quer transferir e tirar a sua atenção do foco que é Deus, e é daquele que pode resolver todas as coisas, para que seu foco esteja voltado para os problemas e para te desmotivar durante a caminhada. Então eu tiro o foco da promessa, eu tiro o foco da palavra, eu tiro o foco daquilo que Deus disse e eu passo a ficar olhando para aquilo que está ao meu redor. E aí o diabo lança setas na minha mente para querer me desviar daquilo ali. E aí eu quero te falar uma coisa. Se você fizer um acordo com você mesmo, de você não pensar, não deixar pensamentos ruins ficarem na sua cabeça por mais de 10 segundos, eu te garanto que você vai avançar muito nisso. Quando um pensamento ruim vir na sua cabeça, o máximo que ele pode ficar é até você contar até 10. Quando você contou até 10, você já ordena aqui outra coisa para sua mente pensar. Você começa a declarar as verdades de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E aí, como essa estratégia ela vai tentar tirar o seu foco, porque você vai começar a raciocinar. Então ele te chama a atenção para uma situação, e aí você começa a olhar para aquela situação com a sua razão. Mas a sua razão, ela é inimiga da sua fé. Razão e fé, elas são inimigas. E há uma batalha enorme na sua mente por conta disso. A nossa mente e o nosso coração, elas ficam batalhando. A fé no meu coração, ela tem a convicção daquilo que Deus falou. Porém, a seta vem na mente para tentar tirar a minha convicção. E aí eu preciso crer no meu coração, continuar crendo e ensinar o meu coração sobre as verdades de Deus, até que isso se torne uma realidade na minha mente. Amém? E aí, por último, eu quero te falar 3 coisas que a fé sempre faz. A fé, ela sempre crê na palavra no nosso coração. Sempre. Crer no coração e ter uma palavra queimando no seu coração. Sempre, sempre tenha isso. A fé sempre confessa. Ela sempre fala com a boca. Cri, por isso falei. Então, sempre que no meu coração crê, a minha boca vai falar. E por último, a fé sempre pratica a palavra com ações. Então, se eu creio, eu preciso corresponder com aquilo que eu digo que eu creio. E nesse ponto aqui, nós às vezes somos muito prejudiciais. Foi o que eu falei antes. Então nós não podemos viver enganados. Eu acho que o meu objetivo aqui nessa noite era isso. A gente não pode viver enganado de que não, eu estou agindo em fé, quando na verdade não estamos. Mas nós precisamos entender que Deus já nos deu uma medida de fé. E nós precisamos praticar isso. Nós precisamos crer. Nós precisamos confessar a palavra. Nós precisamos procurar uma promessa para aquilo que você tem desejado, aquilo que seu coração tem desejado, vá ter intimidade com Deus. O nosso coração, ele passa a acreditar nas coisas a partir do momento que nós gastamos tempo em ouvir a Deus, em ter intimidade com Deus.
Não pense que você vivenciar milagres, a sua fé vai aumentar. Não vai, a nossa fé cresce à medida que nós temos intimidade com aquele que nos deu a fé. À medida que nós conhecemos o coração dele e aquilo que ele pode nos entregar. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Feche seus olhos. Peça para o Senhor se há algum desses obstáculos que você tem, de repente, parado diante dele, que você não tem conseguido avançar diante desse obstáculo, que você ficou parada aí neste lugar, talvez no lugar do medo, no lugar da dúvida, no lugar de não achar que você é digno. Então, fique diante desse obstáculo e declare a palavra do Senhor. Fala, Senhor, eu creio naquilo que o Senhor diz. Se você só tem esperança sobre algo que você tem desejado, fale para o Senhor, fala, Senhor, eu preciso de uma convicção na sua palavra, para que eu possa me mudar deste lugar da esperança para um lugar de fé. Pai, me dá graça para que eu possa ver tudo aquilo que o Senhor está movendo. E eu rejeito agora toda dúvida, eu rejeito todo medo, tudo aquilo que tem se levantado contra a minha vida, no nome de Jesus. Gaste um tempo aí com o Senhor, fale essas verdades para Ele. A sua fé é responsabilidade sua, de fazê-la crescer, de fazê-la desenvolver. Nós temos uma porção de fé que nos foi dada, e nós temos um Pai que é bom, nós temos um Deus que é fiel e justo, e todas as promessas nele são sim e amém, para a glória de Deus. Então o que nós precisamos é alinhar o nosso coração com aquilo que Ele deseja fazer. Se você tem duvidado, fale para o Senhor, fala, Senhor, aumenta a minha fé, eu quero crescer, eu quero responder a isso de uma forma adequada, eu não quero ter meus olhos presos nas circunstâncias, mas eu quero manter meus olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Doce Espírito Santo, eu oro nessa noite para que essa palavra seja uma palavra que venha penetrar os corações dos meus irmãos. Pai, eu declaro que essa palavra vai permanecer ali, vai crescer e vai gerar frutos. No nome de Jesus, tudo aquilo que tem se levantado para roubar essa palavra do coração dos meus irmãos, toda ave de rapina, tudo aquilo que vem para roubar, eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu declaro a sua bondade sobre eles, e eu declaro que essa palavra irá queimar no seu coração, e essa semana, toda vez que eles forem tomar alguma decisão, alguma atitude, eles lembrarão de que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor já nos deu a fé, e que nós podemos crescer em fé, e que esses obstáculos podem ser removidos através de uma atitude nossa, Pai. Nós somos profundamente gratos por tudo que o Senhor tem feito nessa incrível jornada. Pai, nós cremos, mesmo que nós não possamos ver o final da escada, nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo. Muito, muito, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é sempre bom. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Vão em paz e que vocês tenham uma ótima semana. Amém?